você que dê. Muito boa noite a todos. Estamos aqui chegando ao vivo, né, Kátia? Chegando ao vivo, tudo pode, tudo é permitido. Falávamos há pouco aqui que estamos fazendo o que gostamos, com quem gostamos e como gostamos. Então é sempre muito bom estar aqui, mais uma vez reunidos, né? Já está virando tradição, terça-feira, 19 horas, aqui na live do nosso escritório, Fernando Magalhães Advogados. É um prazer muito grande tê-los conosco para poder compartilhar experiências, informações, um bate-papo descontraído. Imaginemos uma mesa redonda em que você que está nos assistindo agora pode participar ativamente. Que você também chame seus amigos, seus conhecidos, empresários, empresárias, pessoas que precisam escutar sobre o tema dessa noite, que estejam conosco. Dá tempo ainda, tá, gente? Nós vamos conversar hoje aqui com uma pessoa muito querida, né, uma amiga de tanto tempo e de uma especialidade muito grande, de um coração enorme, de uma generosidade ímpar. Então, quando nós conversamos há uns dias atrás, Kátia, venha fazer uma live conosco aqui, de bate-pronto, com toda questão de agenda, que eu sei que é muito apertada, eu sei dos compromissos dela, mas achamos um tempinho aqui para poder aqui estar. Então, assim, sejam todos bem-vindos. Nós queremos, sim, com essa geração de conteúdo, transmitir a vocês algo que seja relevante e que seja auto-aplicável, né? E que seja aplicável imediatamente. Nada muito burocrático, nada muito complicado, porque, na verdade, a nossa função aqui é descomplicar. A nossa função aqui é fazer com que a informação chegue até vocês de maneira simplificada e que, ao final, vocês possam se sentir agraciados, né? Um pouco melhores com tanta informação que eu tenho certeza que, especialmente, os nossos convidados têm trazido, né? Nas últimas semanas, nós escolhemos um time também que não fica atrás da Kátia. Mas eu tenho certeza, gente, hoje tem um toque feminino. Tem aquele, sabe aquele sexto sentido? Sabe aquele sexto sentido? Pois é, nós vamos explorar bastante. Vamos falar da constelação sistêmica nas empresas. Mas ela vai explicar para todos nós o que é a danada da constelação sistêmica das empresas. Mas antes eu queria passar então para o meu sócio e grande amigo, meu irmão, Serginho Ruiz. Muito boa noite, meu parceiro de longa data. Boa noite, Fernando. Boa noite, Kátia. Boa noite a todo mundo que está mais uma vez com a gente aqui, compartilhando esse momento de muita alegria, de troca de experiência, de aprendizado para todo mundo, né? Kátia, muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, para dividir com a gente tanto conhecimento, tanta informação nessa noite, né? E falar sobre um tema que é muito presente e as pessoas muitas das vezes ainda têm dificuldades, não compreendem, né? E eu falo que todo mundo tinha que ter a oportunidade de pelo menos uma vez na vida constelar, porque é realmente incrível. Então, muito obrigado e vamos em frente com a nossa apresentação aqui, com a leitura do currículo da nossa convidada hoje. Kátia Lanzoni é administradora de empresas, pós-graduada em marketing pela ESPM, sócia fundadora da empresa Performance Institute e Performance Feminina, facilitadora em constelações sistêmicas, familiar e organizacional. Atuação certificada para atuação em liderança sistêmica, coaching integral sistêmico, business coaching e team coaching. Especialista em analista comportamental e recursos humanos, palestrante e treinador empresarial com foco em comportamento e alta performance. Ela é responsável pela unidade associada à FDC, Fundação Dom Cabral, aqui no Alto Tietê. É membro também da primeira Comissão de Direito Sistêmico do Alto Tietê desde 2018 e é uma estudiosa em busca de autoconhecimento. Ela cursou PNL, Reiki, The Guidon Heart, terapia floral e meditação. Mais um pouco nós precisaríamos de uma nova live para falar só do currículo dela, com tanta qualificação assim, né, Kátia? Seja muito bem-vinda, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nessa noite. E eu tenho certeza, Sérgio, certeza absoluta, que se tivéssemos que fazer uma outra live para poder
descrever um pouco mais que essas palavras sintetizadas ousaram começar a delinear a Kátia, eu tenho certeza que nós faríamos com o maior prazer, sem dúvida, de uma forma muito justa, mesmo. Kátia, o nosso bate-papo, e eu já vou te passar a palavra, eu gosto sempre de situar o nosso internauta, né, para que ele possa entender por que o escritório de advocacia está falando de constelação sistêmica. Por que o escritório de advocacia, como na semana passada, conversou com 2 empresários de ramos diferentes, prestação de serviço educacional e industrial, como é que está a medida da temperatura deles, as decisões, como é que eles estão tomando as decisões, né? Anteriormente falamos com um psicólogo, nosso grande André Novaes, nosso parceiro também de longa data. Enfim, e nós estamos, né, desde o início dessa pandemia, com geração de conteúdo e transmissão de conteúdo para que tanto empresários como empresárias, especialmente os micro e pequenos, consigam ter um suporte, ter um apoio, porque muitos deles não se conectam de uma maneira muito simples com uma opinião, né, com uma experiência em negócios, com a experiência jurídica, e também por conta de todo esse momento, né, muita decisão para tomar a todo instante. Então, nós temos procurado fazer, né, através da nossa geração de conteúdo escrita e também através dessa ferramenta, através das lives, nós temos tentado fazer com que vários pontos sejam abordados para que o empresário e a empresária se sintam apoiados, né? E para demonstrar que as áreas sociais de estudo do ser humano, né, que compõem a sociedade, elas não são estanques, né? O direito ele não existe para si mesmo, né? A finalidade do direito, a finalidade do operador do direito nunca é em si mesmo, é sempre uma engrenagem. E essa proposta de engrenagem com a área da psicologia, com a área da constelação, com a área da gestão, com a área da administração financeira, economia, enfim, com todas as áreas, nós estamos simplesmente fazendo o papel e o principal legado que talvez fique desse momento atual, né? Que é estabelecer as conexões, estabelecer as pontes, fazer com que todos estejamos irmanados dentro de um único objetivo e que não haja diferença, né? E que não fique nenhum empresário pelo caminho por conta de não ter informação. Esse é o maior propósito de aqui estarmos, Kátia, e assim, a gente, antes mesmo de qualquer coisa, a gente tem que te agradecer mais uma vez e deixar com que você nos brinde com todo esse conhecimento, com todo esse glamour que você tem e que a gente tem o privilégio de compartilhar a vida. A palavra é tua, Kátia. Nossa, depois disso a responsabilidade aumenta, hein? Boa noite a todos. Eu aceito esse convite com muito carinho. É um tema que, para mim, ele é muito presente, eu adoro, eu estudo sobre essa questão do universo sistêmico, todas essas movimentações que nos envolvem há muito tempo. Então, quando eu sou de São Paulo, quando eu vim morar aqui em Mogi, uma das minhas expectativas era justamente começar a colocar em prática um volume de conhecimentos, de estudos, porque a gente aprende todo dia, a gente não para de aprender, e o universo está se movimentando muito, né? Então, vir para cá, colocar em prática, somando a experiência de São Paulo, colocar tudo isso aqui à disposição, né, para a gente crescer em conjunto, para trazer um pouco mais de consciência sobre todas as coisas que nos envolvem, é uma honra. E é uma honra também estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre esse tema que, assim, ele é praticado em grandes empresas e em pequenas empresas, mas não é um tema que é difundido, né? Confunde-se muito a questão da constelação. E aí, trazer isso, falar sobre isso, acho que é muito rico para mim, enquanto profissional, para as pessoas que estão ouvindo, e isso acaba gerando uma unidade, né? Uma unidade de novas oportunidades, porque a constelação nada mais é do que despertar, né? Um novo olhar sobre as questões que muitas vezes passam desapercebidas em nós. Então,
Eu agradeço, gratidão por estar aqui. Que bacana, olha, gente, vocês não têm ideia, viu? Mas nós vamos fazer com que a Kátia nos dê aí todo um perfil acerca desse assunto, né? Constelação tem estado presente nas nossas vidas, eu acho que até de maneira desconhecida, né, cara? Eu acho que como boa parte das coisas e das ciências sociais, mas afinal de contas, define para a gente aí de uma maneira absolutamente coloquial o que é a constelação e o que é a constelação sistêmica, só para que a gente possa situar os nossos internautas. A constelação, ela é um método fenomenológico de atuação, onde muitas vezes nós atuamos, e isso, gente, para deixar bem claro, não tem nada a ver com os aspectos de origem religiosa. A constelação sistêmica, ela tem muito uma visão integrada daquilo que envolve a cada um de nós. E aí, para falar sobre isso, eu vou falar brevemente sobre um ponto chamado campo morfogenético. O campo morfogenético, na verdade, é um sistema de informação que nós todos fazemos parte. E ele é muito estudado e difundido pela biologia, pela sociologia, pela psicologia. E eu adoro, inclusive, um autor chamado Hubert Sheldrake. Ele explica muito bem esse campo e a forma como ele se movimenta em nós. Então, o campo morfogenético são estruturas invisíveis que se estendem além do espaço de tempo e eles moldam os nossos comportamentos. Mas como assim? Eles moldam os nossos comportamentos? Pois é, aí eu começo a falar de constelação. A constelação, o que ela traz para nós? Ela traz uma visão, uma técnica de olhar as questões, porque muitas vezes nós temos padrões repetitivos de comportamentos. Por quê? Porque, vamos supor, como eu sou, vamos imaginar que eu sou uma teia e eu tenho um campo que me envolve, um campo de energia. E dentro dessa composição, e a gente começa a falar um pouquinho de física quântica, tá, gente? Quando a gente olha como observador, eu olho para algum alvo, esse alvo se movimenta conforme a minha percepção. Então, todos nós fazemos parte de uma grande malha de informações, e dentro dessas informações, nós assumimos diferentes papéis. E aí, a gente vai se ajustando ao longo dessa jornada, né? Então, ao longo da nossa vida. Então, assim, eu tenho a minha família de origem, eu tenho o local onde eu moro, eu tenho grupo social, e cada local que eu vou convivendo, eu vou absorvendo essas experiências, e aí isso é como se fosse me moldando. E aí, o indivíduo, quando eu olho para o todo, e eu olho também para as empresas onde eu trabalho, ou também para as empresas onde eu estruturo, eu estou fundamentando uma empresa, eu estou desenvolvendo um negócio. Então, inicialmente, tudo que eu sou, ele vai para dentro desse negócio. E aí, à medida que eu vou agregando pessoas, a gente vai formando uma nova ressonância. Então, o que a constelação organizacional faz? A constelação, ela olha para essas situações, ela olha para todas as questões que nos envolvem, mas ela olha de uma forma sistêmica. E aí eu costumo brincar, viu, meninos? Quando eu faço algum workshop, alguma coisa, eu posso ficar falando sobre o que é constelação assim, durante horas. Mas a constelação é muito de sentir, porque ela nos envolve através de uma grande ressonância, né, que a gente chama de ressonância mórfica, que é a transmissão de informações, a transmissão de hábitos, aprendizado, memória, organização. Então, todas essas questões que envolvem, e isso acontece, gente, nos animais, acontece nos indivíduos da mesma espécie, vamos chamar dessa forma. E a constelação, ela trabalha através desse campo, né, através da percepção representativa. Deu para entender um pouquinho? Nossa Senhora! Agora o nosso trabalho vai ser fazer um particionamento em tudo isso, porque a resposta dela foi tão
E agora, Sérgio, manda a bala aí, vamos começar esse quarto. Exatamente. Não só deu para entender, como ainda aguçou ainda mais a curiosidade da gente, de querer ouvir mais e saber. E aí, acho que uma primeira pergunta que as pessoas, inclusive, devem estar se fazendo aí, existe somente um tipo de constelação, Kátia? Não. Na verdade, assim, a constelação sistêmica, que é a que eu aplico e eu atuo, ela tem várias vertentes. Por quê? Porque, Sérgio, imagina assim, eu tenho vários papéis. Então, eu tenho um papel profissional, eu tenho um papel afetivo, eu tenho como mulher, eu tenho um papel como filha. Então, eu consigo aplicar a constelação em todas essas vertentes da nossa vida. O que eu costumo dizer, assim, que todo princípio da constelação, ela começa com pai e mãe. E por que isso? Porque é deles que nós herdamos todas as informações do DNA emocional da nossa família. Então, assim, isso já foi comprovado que a gente herda muito mais do que a questão biológica, mas a gente também herda as informações. Então, por exemplo, se eu tenho uma bisavó e essa bisavó sofreu muito no parto, é muito capaz que a minha avó tenha tido medo de engravidar, que a minha mãe tenha sentido esse medo, pronto. Aí, para eu não sentir medo, porque eu herdo essa informação, às vezes nem filho eu tenho. Então, quando a gente olha para os nossos pais, é a hora que a gente começa, por exemplo, a tirar todas as questões que vieram antes de nós. E aí sim, aí eu consigo ficar plena no que eu sou. E aí, a partir daí, eu tenho maturidade para olhar para as outras frentes da minha vida, né? Eu consigo identificar processos, eu consigo me relacionar melhor com pessoas, porque eu acho que a grande base é assim, entender, né? É nos posicionar e entender a relação do externo e daquilo que eu tenho, né? Daquilo que eu carrego. E a partir daí, a gente faz a nossa caminhada, né, os nossos acordos, mas as informações, elas permanecem e elas vão. Então, as constelações, elas cabem em qualquer área da vida, mas eu sempre trago que a base da nossa vida são os nossos pais. Então, é o princípio de tudo. Ô, Kátia, deixa eu ainda na linha da pergunta do Sérgio, então, pela sua resposta, a constelação, ela muito leva em consideração fatores genéticos, né? Aquilo que está no campo do inconsciente da pessoa, né? Exatamente. Ela faz o que faz, ou pensa o que pensa, né? Através de uma herança genética, ok? Então, você, na verdade, só está reproduzindo num mundo diferente, né? Dentro de uma situação atual de pandemia, enfim. Mas, na verdade, a evolução da sociedade, as pessoas tendem a simplesmente replicar alguns comportamentos. É isso, é em cima disso que nós estamos caminhando. Isso. E aí a constelação ela se presta a auxiliar a descoberta, essa autodescoberta, para entender em que papel você está nessa teia, é isso? Não? Na verdade, assim, os papéis, eles vão acontecendo, né, Fernando? Eles vão acontecendo e a gente vai tendo essa dinâmica. O que acontece é o seguinte, quando nós herdamos essas informações que fazem parte de nós, fica lá no nosso subconsciente, e à medida que a gente vai crescendo, a gente recebe interferências, assim, dos nossos pais e dos ambientes. Então, eu vou armazenando no meu subconsciente um volume de informações. E, por amor, eu tendencio a repetir os padrões, que aí a gente vai entrar nas leis e ordens sistêmicas. Por quê? Por amor, para que eu faça parte do grupo, eu tenho que ser igual a esse grupo, né? Então, eu costumo dar um exemplo assim, imagine numa família onde uma mãe tem 5 filhos. Todos eles têm câncer e um não. Qual é o sentimento que esse indivíduo vai ter? Ele vai primeiro ter um sentimento de culpa,
Porque como todo mundo é de uma forma e eu sou diferente, ele vai desenvolver a culpa. E o segundo, ele vai desenvolver a doença para ficar igual. Porque quando eu me distancio do núcleo onde eu participo e eu convivo, eu passo a ser diferente. Se eu sou diferente, eu sou exclusa. Então, essa é uma das primeiras leis que a gente tem, que é a lei do pertencimento. Todos têm o direito a pertencer. E aí, dentro da constelação, por exemplo, hoje eu faço parte da Comissão de Direito Sistêmico. Eu fui no primeiro Congresso Nacional da OAB em Florianópolis para participar da Comissão do Direito Sistêmico, né, do Congresso. Quando a gente traz essa informação para cada área, o que a gente faz? A gente estimula um olhar diferenciado para as mesmas questões. Por isso que, às vezes, a gente utiliza o campo morfogenético para perceber a informação que, muitas vezes, a gente, no dia a dia, não consegue perceber, não consegue se dar conta. Mesmo porque eu costumo dizer que nós nos tornamos míopes quando nós estamos dentro de uma determinada situação, né? E eu só consigo trazer para a solução aquilo que eu trago para a consciência. Por isso que eu falo muito da necessidade, às vezes, de olhar para as questões de família, né, num primeiro momento. Por quê? Porque a partir do momento que eu trago para a consciência as dores que eu trago dos meus pais e devolvo para eles, porque não é minha, por amor eu tomei, aí eu tenho possibilidade de ficar 100% no que eu sou. Aí tudo flui, inclusive a empresa, né? Exatamente, que é a nossa pauta. E aí, exatamente, você deu, inclusive, a deixa para essa próxima pergunta, porque a gente está entendendo, como o Fernando bem colocou, você explicou aí tão claramente, os papéis, né, das pessoas, as influências que elas recebem, que elas exercem, né, com quem elas se relacionam. E aí eu queria entender isso. Como então, o que é a constelação nesse âmbito organizacional? Qual é o paralelo com isso? Como isso se dá entre as relações pessoais, né, e as relações empresariais, vamos dizer assim, dentro de uma organização? Legal. Assim, quando a gente fala da constelação sistêmica, a gente sempre faz um paralelo com a visão sistêmica organizacional. E o que é essa visão? A visão sistêmica, inclusive, ela tem sido ranqueada com uma das principais competências que o indivíduo tem que ter para assumir, inclusive, questões de liderança. Mas vamos lá. A visão sistêmica, ela consiste na habilidade de compreender os sistemas, né? De ter uma visão, um conhecimento sobre o todo e permitir uma análise, né, ou uma interferência em determinados temas. E aí a gente tem algumas características, né? A gente tem, por exemplo, todo sistema ele é composto por partes, e todas as partes de um sistema devem se relacionar e se relacionam de forma direta ou indireta. E aí eu saio daquela questão de estar muitas vezes limitado somente pelo ponto de vista do observador. Eu começo a abranger um pouco mais e entro na concepção do olhar do grupo. Porque na organização sistêmica, tudo interage entre si. O que eu faço, o que eu decido, interfere no campo, gerando ressonância para todas as pessoas e áreas da empresa. É lógico, gente, que quando a gente fala isso, a gente tem intensidades. Uma decisão que eu tomo no meu departamento, ela pode interferir, por exemplo, numa área financeira, numa área comercial, e aí de maior intensidade, direta e indireta. Mas o que é muito importante a gente ter a concepção que todas as partes fazem parte de um todo. Então, independente de ser um processo externo ou interno. Então, identificar essas questões permite que a gente possa gerar um pouco mais de facilidade, né? A gente tem um termo que a gente usa muito, que são os emaranhamentos sistêmicos, né?
Às vezes eu tenho uma determinada dor numa área, e como que funciona isso? Vou dar um exemplo para vocês que acho que fica mais fácil. Às vezes eu tenho na empresa uma pessoa que tinha muito tempo de casa e que já não estava mais produzindo como os demais, e aí, de repente, eu resolvi dispensar essa pessoa, eu rescindi o meu acordo com ela. Só que eu não fui muito respeitosa com essa pessoa, né? Às vezes eu desmereci essa pessoa que está há algum tempo comigo. Quando eu faço isso, e a questão, gente, não é o desligamento, é a forma como eu desligo, mas vamos supor que essa pessoa saiu muito chateada e muito revoltada. Quando ela se ausenta da empresa, a dor fica, porque ela teve é como ela se sentiu num processo de ingratidão. E a dor fica, e aí, ok, você desligou essa pessoa, você contrata um novo funcionário. Esse funcionário, ele vem, assim, sem vícios da própria empresa. Então, ele vem para começar um trabalho. Passado determinado período, ele começa a repetir os mesmos comportamentos daquela pessoa que foi desligada. Porque mesmo sem a gente ter essa consciência, essa informação, ela está no sistema da empresa, porque a empresa, ela começa a ter um sistema próprio de informação, que no começo ela traz toda essa herança do dono ou dos donos, essa força, mas depois do passar do tempo, as demais pessoas vão compondo esse todo. Então, eles começam a construir um sistema próprio do negócio. E uma vez que essa pessoa foi desligada de forma desonrosa, o sistema fica comprometido e, por repetir padrões, aquele que entra tendencia a repetir o padrão, ou alguém ali do próprio setor começa com os mesmos tipos de comportamento daquele que foi embora. Por quê? Porque a forma como eu desligo o profissional de uma forma equivocada, não sendo grata pelo aquilo que ele se propôs a fazer, gera um emaranhamento no sistema. Eu dei esse exemplo de desligamento, mas, na verdade, é lógico que a gente sempre tem que trabalhar de uma forma honrosa, respeitando, né, aqueles que fazem parte, que é, de novo, o pertencimento, mas esse é só um exemplo. A gente tem muitas formas de olhar para os emaranhamentos da empresa que são oriundos da técnica da constelação. Kátia, legal. Aí fazendo, sempre colocando você numa situação de entregar um pouquinho mais aí desse conhecimento, né? Claro. Nós realizamos um trabalho no escritório que é muito, muito dedicado às famílias empresárias e às empresas familiares, né? Existe todo um estudo, né, sobre os comportamentos existentes nas empresas familiares, né? E também nas famílias empresárias. Tem diferença, tá, gente? A questão de ser uma família empresária e a questão de ser uma empresa familiar. Tá? Sim. E nós percebemos que, como são a maioria, né, na composição de negócios que existe na sociedade, são poucas as empresas que não têm uma ligação familiar, né? Que não tem uma gestão familiar, que normalmente se chama de gestão mais profissional, né? Que são empresas que não têm dono, né? Ainda vivemos a época, e aí na grande parte das vezes, a seara de donos de negócios, né? E não de lideranças empresárias. Então, eu estou chamando essa atenção porque isso, para nós, é uma situação absolutamente diferente às tratativas e a dificuldade que existe em o empresário separar, quando trabalha com o seu familiar, com esposa, com filho, com filha, com sobrinhos, enfim, independente da hierarquia familiar. Mas existe uma dificuldade em separar as questões, né? Porque no momento que está na empresa, não é o meu filho que está ali, sim um profissional que
parte do pressuposto que está apto a fazer aquilo que está exercendo, né? E vice-versa, né? E olhando também aí do ponto de vista dos filhos, né? E olhando aí para os fundadores dos negócios, os pais, os tios, os avós, com um olhar também, é como se estivesse olhando para o seu próprio pai na sua casa, mas na verdade não, você está olhando para o diretor-presidente da empresa. Comumente, nós temos uma dificuldade, e na verdade, essa dificuldade, mesmo depois de falado, mesmo depois de conscientizado o empresário de que são as mesmas pessoas, mas em funções diferentes, ainda assim as pessoas não conseguem apartar essa situação. Então, aí a minha pergunta vai mais ou menos no seguinte, Kátia. Ele acaba repetindo isso na empresa porque ele traz da casa dele a mesma circunstância, e aí não adianta falar, porque falar só vai ficar no padrão. Só vai fazer bem para quem está falando, não vai fazer bem para quem recebe. Fala para a gente a respeito disso, por favor. Fernando, você trouxe a segunda ordem da constelação, que é a hierarquia, né? Então, a hierarquia. Então, assim, dentro da minha casa, os meus pais são maiores e eu sou menor. Só que aí eu resolvo fundar uma empresa e, gente, quando a gente funda a empresa, eu quero mais ter pessoas de confiança perto de mim. Geralmente eu confio naqueles que eu tenho um laço consanguíneo, porque não existe nada mais forte que esse vínculo, né? O vínculo de sangue. Então, aí eu sou dona da empresa, mas aí eu trago, por exemplo, minha mãe para cuidar de uma determinada área da empresa, eu trago meu pai para cuidar lá de outra área, aí pronto. E a gente tem duas situações. Tem essa situação onde eu sou a filha e eles, dentro da empresa, hierarquicamente eu sou maior, só que na família eles são maiores. E, gente, falar assim, não, mas vamos dividir isso. Isso é uma questão que, assim, se eu não trabalhar no subconsciente, se a gente não olhar para isso, trazer isso para a consciência, é muito delicado. Porque os papéis, eles acabam se invertendo, eles acabam sendo muito difíceis. E a mesma coisa, por exemplo, quando eu tenho um pai, e eu vou para trabalhar na empresa do meu pai, e, de repente, lá eu tenho uma missão, e dentro do processo da hierarquia, eu já entrei como filho do dono, que é diferente de ser um profissional. Quase um estigma, né? Então, a gente, nesse ponto, ele é extremamente delicado a olhar para isso com os olhos de fora, né? Despertando a concepção do que existe dentro desses vínculos, de que forma que a gente consegue individualizar isso, se é que é possível, é muito importante. Inclusive, dentro da constelação, só para vocês terem uma ideia, a questão de heranças, o que eu herdo, ela é muito delicada, porque qual é o valor que eu tenho quando eu herdo algo? O quanto eu tenho de esforço dedicado e de reconhecimento fazendo honra àquilo que eu herdei. Então, por exemplo, a gente tem várias e várias situações de heranças que muitas vezes ocorrem, passado segunda, e a primeira geração, ok, estabeleceu, a segunda ainda estava ali com os pais. Chega na terceira geração, os netos, eles não têm muita aptidão, eles não têm o DNA do negócio. Chega lá, eles vão assumir a empresa não reconhece eles, porque não é o DNA biológico que está fazendo parte da organização, é a estrutura daquilo que foi sendo construído com a dedicação de todos os envolvidos. Então, Fernando, esse ponto é um ponto, assim, muito delicado, é um ponto que a gente olha sempre com a expectativa de perceber qual é o que tem de registro no subconsciente de cada um e como eles têm a dedicação, né, dentro dessa estrutura. Por isso que, assim, as constelações organizacionais eu só posso fazer com a presença dos fundadores, assim, sócios. Então, vamos supor, se eu tenho um gerente, ele acredita e ele fala assim, não, que bacana, vamos fazer.
eu falo assim, você é sócio da empresa, então, assim, como que é a composição social da empresa? Quem são os participantes? Existe uma autonomia? Como que funciona isso? Por quê? Porque imagina eu olhando para um sistema, olhando para uma organização, sem a participação daquele que estruturou e elegeu as pessoas para que fizessem parte disso. Eu não tenho força. É como se eu tivesse... Primeiro que é um desrespeito, né? Então, eu preciso honrar, e aí eu honro o quê? A hierarquia. E dentro da hierarquia organizacional, eu tenho as questões que vão além dos cargos, porque eu tenho tempo de empresa, eu tenho a contribuição das pessoas, eu tenho qualificação dessas pessoas, eu tenho conhecimento, eu tenho um esforço empenhado. E isso a gente olha como hierarquia. Até para avaliar, por exemplo, essas questões de descendência, né? Porque herança também é um tema muito delicado, herdar a empresa e dar sequência dela, se você não tiver um compromisso e um ímpeto de fazer dar certo, e se não tiver um reconhecimento dessa sua dedicação, é bem delicado, porque é como se eu estivesse lá para cumprir, né? Para cumprir um papel por uma questão de herança, e não necessariamente por fazer parte da própria organização. E aí isso acaba comprometendo o resultado da empresa, inclusive. Essa é uma das chaves, aí antes de passar a palavra para o Sérgio, essa é uma das chaves que só comprova a necessidade desse pensamento mais planejador do nosso empresário, né? As estatísticas mostram que a empresa, independente da saúde financeira ou do que ela faça, sendo uma empresa tipicamente familiar, né, 7 em cada 10 não conseguem suportar a passagem da sucessão, justamente por conta dessas questões de desalinhamento, né? São as questões dos conflitos familiares, das desavenças, né, dessa falta de unicidade, ou até mesmo da identificação de cada membro para o seu papel, né? As pessoas, muitas vezes, não se conhecem com nenhuma profundidade, mas exigem do terceiro uma postura e uma conduta que ele mesmo não consegue ter em si, né? Então, 7 em 10 empresas, gente, quebram, independente se estejam bem de saúde financeira, independente do que façam, porque justamente por conta desse desalinhamento. A passagem da segunda para a terceira geração é mais rara ainda, gente. E isso não é só Brasil, tá? Essa é uma informação que a gente tem do mundo, porque nós estamos falando de uma ferramenta que é aplicada a nível global, né, Kátia? Nós estamos falando de uma dificuldade que aflige a todas as empresas familiares, a todas as empresas que não têm esse discernimento sobre a composição do seu capital humano e as expectativas que esse capital humano deseja ao longo do tempo, né? Negar a origem é a mesma coisa que você condenar a raiz de uma árvore. Não vai sair bom fruto se você não reconhecer a potência ou a dignidade e o valor que existe na raiz da árvore, né? Que só dá bom fruto porque tem um enraizamento muito importante. Isso também a gente consegue entender claramente, Kátia. Claramente, as estatísticas mostram o tamanho do problema socioeconômico que isso que você está trazendo, esse ponto que você está trazendo para nós, a partir do comportamento das pessoas. Isso não tem nada a ver com a empresa. Pode ser uma indústria de nota de dólar, gente. Pode ser um garimpo, pode ser um jazigo, pode ser o que for. O que for. Não suporta esse tipo de desalinhamento familiar, né? E nós temos, Fernando, para complementar, nós temos empresas que atuam, trazem as constelações justamente para quê? A constelação, ela sempre olha, por exemplo, para baixa de energia ou baixa de rendimento, questões de alto turnover na empresa, que é o giro dos profissionais, desequilíbrios entre o propósito e o objetivo do negócio,
muita questão assim relacionada à dificuldade de execução, quebra de equipamentos. Nossa, eu tenho muitos cases para contar para vocês, depois eu passo os exemplos. Mas no preventivo, por exemplo, avaliação de setores e oportunidades de segmento, questões relacionadas à sucessão familiar. Só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente tem, por exemplo, o jovem, ele vem com muita inspiração, porque às vezes ele tem muito mais oportunidade de estudo, ele viaja, ele consegue ter um olhar muito mais abrangente para as questões de oportunidades de negócio mesmo. Aí quando ele vem para a empresa, ele quer tomar todas as providências de tudo aquilo que ele foi buscar. Só que, às vezes, quando ele faz isso, ele faz com um ímpeto que é natural, e aí, jovem, eu estou falando assim, mas assim, daquele que quer empenhar o seu esforço na empresa. E aí existe aquele conflito, porque o pai, muitas vezes, ele deu certo desse jeito, e ele vai lá na batidinha dele, aí o jovem vem cheio de força para fazer a coisa acontecer. E aí começam os conflitos. E conflitos de gerações que são naturais. Mas, assim... e não existe, gente, uma coisa que a gente aprende muito com constelação, não existe certo ou errado, não nos cabe o julgamento. O que nos cabe é mostrar para ambas as partes as possibilidades que são oriundas disso. Mas se o jovem olhar e reconhecer toda a trajetória do pai, tudo aquilo que existe de empenho, e aí sim ele vier com uma nova proposta mais respeitosa, a possibilidade disso gerar bons frutos é infinitamente maior. Por quê? Porque, além de tudo, a empresa ela começa a ter um corpo próprio, e esse corpo precisa estar alinhado com os objetivos, o propósito do negócio, para onde o negócio caminha, o que eu consigo contribuir para isso. Então, são fatores aí que, de certa forma, interferem direta e indiretamente para essa dinâmica aí de sucesso, inclusive. Mas as ações preventivas são fundamentais. Para vocês, eu tive uma oportunidade de constelar uma empresa que eles têm, é uma empresa, ela fica em Florianópolis, foi numa ocasião, que eu tive lá fazendo alguns cursos e aproveitei para dar uma olhada nessa dinâmica. E eles estavam fazendo relançamento de um produto. Aí as empresas, nesse caso, eles tinham o conselho familiar, que aí, assim, tem a empresa, eles só tinham um dos diretores que era da família, o restante era tudo já, eles profissionalizaram, e aí tinha o conselho familiar, e aí eles queriam relançar o mesmo produto, mas com uma nova embalagem, uma nova roupagem, e eles queriam mudar o nome. E aí eles estavam meio reticentes, porque era um dos produtos carro-chefe, mas já estava, assim, as pessoas, os consumidores já não tinham, essa geração já não estavam mais reconhecendo, né? Então, eles queriam mudar o nome do produto e dar uma atualizada, né? Só no produto, essas coisas, incrementar. Quando a gente foi olhar isso dentro da organização, e a gente colocou os representantes, a gente colocou, por exemplo, o cliente consumidor, a gente colocou os acionistas, a gente colocou o corpo diretivo, a própria empresa, a gente percebeu que, assim, o movimento dos clientes consumidores ainda era para uma questão daquele produto mais antigo, e aí a gente começou a questionar por que isso não estava dando certo, e como que a gente percebeu onde existiu o emaranhamento. E aí, na discussão, no decorrer, porque toda constelação, gente, a gente sempre inicia com um diagnóstico, tá? Então, existe aí um diagnóstico para a gente entender qual é a sensibilidade, né, desse processo. E aí a gente foi entender que a gente descobriu, pós-constelação, que não foi a primeira vez que isso tinha tido essa ideia, que numa outra ocasião eles fizeram isso com outro produto, foi um dos diretores que era sobrinho do fundador, do dono, que era diretor na ocasião, e ele ficou tão ressentido por não ter tido sucesso nisso, que acabou gerando sempre é como se fosse uma insegurança de uma nova tomada de decisão, é como se fosse assim um temor de mais uma vez não serem bem-sucedidos nessa atualização. Então, quando você olha para isso e compreende isso e coloca as coisas nos seus devidos lugares, isso dá segurança e harmonia, né? As pessoas, de forma geral, elas começam em conjunto a olhar
para um objetivo comum, o que é muito importante. E aí acaba entrando um pouquinho na terceira lei, que é o equilíbrio, né, de dar e receber. É você toda negociação eu tenho que ter as duas partes. Se eu entrar, por exemplo, numa empresa ou num negócio, querendo tirar vantagem da situação, muito naturalmente, de repente eu ganho essa causa, eu ganho o negócio, vamos lá, vou para cima, mas o sistema, assim, eu sempre eu vou dar e receber. Se eu atuar de uma forma equilibrada, reconhecendo aquele que fez, né, e remunerando por ter feito, esse é o correto. Porque às vezes a gente entra em relações onde a gente quer ajudar, o outro não consegue retribuir, ele se sente culpado e ele se afasta. E aí eu acabo perdendo a oportunidade. Então, por quê? Porque eu por mais que eu faça, eu cobro o resultado, né? Então, eu cobro o resultado, mas eu preciso reconhecer quando o trabalho é bem feito, quando tem, por exemplo, algo que foi feito que tem mérito atribuído, então isso é fundamental para que a gente tenha o equilíbrio de dar e receber, que é a terceira base, né? Uma das terceiras ordens, né, que a gente utiliza, que são das leis sistêmicas aí de todo aspecto de constelação. Fantástico. Serginho, antes de você falar, posso só passar o nome de algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando, até para prestigiar e saudá-los. Acho que o seu microfone está fechado, Sérgio. O seu microfone está fechado. Eu não vi que tinha sido silenciado aqui. Por favor. Então vamos lá, nossos amigos aí com a gente. Vamos agradecer aí a presença dos nossos internautas, especialmente a Patrícia Sávio Ceola, Simone Bergamo, Viviane Fragata, Kátia Zimiano, a Paula Regina Budim, Márcia Magalhães, eu acho que eu não conheço essa pessoa. Já ouvi falar. Tem a próxima também, eu creio que eu não conheço, que é a dona Estela Marisa Augusto Martins. Nunca ouvi falar. Cecida Vilela Conde, doutora Carol Urias, Luciane Crisch, Eli Nascimento, Laís Melo, a Carolina Tiarga, nossa amiga, Aline Zaniboni também, nossa parceira e amiga também de trabalho. Deixa eu me ver aqui também, Ricardo Santos, Rodolfo Moraes, meu amigo de São Paulo, muito embora tenha um defeito grande, ele é corintiano, então acho que diminui, isso não é defeito, isso é qualidade. Acho que diminui um pouco, né, quando eu falo meu amigo, né, grande, né? Abraço, Rodolfão, está se recuperando do Covid aí em casa. Da Gilmara também, Vera Moura, Sheila Reis, Márcia Gregini também está conosco. Essas são algumas das pessoas que estão nos Camila Calisto também está com a gente, nossa parceira de negócios. Obrigado, então, Camila. Vai complementando aí, Sérgio, porque pode ser que o olhar aqui que não seja tão certo nesse sentido. É verdade, cara. Verdade. Precisa ampliar o olhar sistêmico aí. É que assim, mais uma vez, né, no nosso bate-bola antes, nós falamos sobre o mundo analógico, né? Então, eu sou ainda da época que máquina de escrever era a forma cuja qual o advogado peticionava seus processos dele. Então, assim, ninguém te levou um papelzinho aí com o nome das pessoas, né, para você agradecer. Online é muito rápido, né? Que se usava fichinhas para fazer andamento de processo. Então, assim, e estar agora, né, numa conexão em que o alcance é no planeta inteiro, né, pela possibilidade de se conectar com o planeta inteiro, realmente pode ser que haja um delay aí, precisamos nos aprimorar sempre. Mas, Sérgio, a palavra é tua aí, querido. Bom, a Kátia, ela falou tanta coisa e tanta coisa tão importante, vão surgindo dúvidas, ideias na cabeça, mil coisas, né? E aí, Kátia, acho que dentro disso que você falou, eu queria entender o processo em si, né? Quando uma empresa se dispõe a participar, vou chamar de se submeter, né, à constelação,
onde começa? Como tudo começa? Como se dá esse processo na prática, né? O início disso, esse tomar das atividades, enfim, desse investimento nessa melhora, nesse trabalho dentro da empresa, do sistema da empresa. Legal. Então, assim, eu vou só pontuar assim, o que é o objetivo da constelação organizacional? A constelação, ela sempre visa assim, identificar e eliminar os problemas que a gente tem no ambiente organizacional, no que tange aos processos, às relações, as dificuldades com a comunicação entre os colaboradores e líder. Então, assim, a empresa como um todo. E aí a gente busca tratá-los de um modo que não interfiram e não prejudiquem mais os resultados. Como que esse processo? Então, a constelação, eu comentei que assim, e aí, essa é uma postura, né, que eu tenho. Eu, para constelar uma empresa, eu sempre busco, por exemplo, os sócios, os fundadores, eu sempre tenho um bate-papo, eles até para colher algumas percepções, e aí, quando eu faço esse diagnóstico, a gente já começa a trabalhar o sistema, a gente já começa a ter uma percepção sistêmica, e aí a gente faz alguns exercícios para entender onde estão os maiores emaranhamentos, porque é o que eu comentei com vocês, às vezes quando a gente está dentro da situação, a gente se torna míope, a gente não consegue perceber, e aí com a prática e esse olhar, a gente vai buscando um pouco mais dessa sensibilidade. Então, aí, através desse diagnóstico, a gente faz uma troca, né, entre as partes para conversar sobre o tema, e aí a gente entra para constelar. A constelação, geralmente, ela não precisa ser feita dentro da empresa, ela não precisa ter a participação da equipe, né, da empresa. Eu só preciso, sim, que os sócios tenham ciência da constelação, né? É muito importante a presença de um deles, né, dentro do processo, que eles tenham ciência, e aí a gente realiza essa constelação com pessoas que desconhecem o processo ou através, por exemplo, de âncoras, né? A gente chama de âncoras, que são estruturas que a gente utiliza para perceber cada um dos papéis. Apesar de que, na constelação organizacional, eu gosto muito de trabalhar com os representantes. Eu faço em grupo e trabalho com os representantes para que eles tragam as informações através do campo sistêmico, do campo morfogenético, e eu faço tudo no oculto, eles não sabem o que eles representam, mas justamente para não ter interferência de querer ajudar, de querer contribuir. Então, não, sem interferência de ninguém, simplesmente a gente faz a leitura sistêmica e depois eu faço o feedback para a empresa, onde a gente discute o entendimento, e aí, mas muitas vezes por si só a própria constelação já leva a isso, mas a gente faz um alinhamento final. Então, é um processo simples, é um processo rápido, ele tem um período aí, mas é um processo que é surpreendente. Eu posso falar para vocês, assim, é surpreendente, porque geralmente quem conhece um pouco, participa um pouco, e muitas das pessoas que vocês falaram, que eu quero agradecer, assim, imensamente, são pessoas que já estão comigo, fazem parte do performance e conhecem um pouco desse tema e sabem o quanto eu sou apaixonada por ele, porque é muito bacana o resultado, de verdade, é um resultado que você percebe muito rapidamente, os feedbacks são muito positivos. Kátia, você falou que o tempo é breve, né, para fazer esse diagnóstico. Isso interfere a quantidade de pessoas, interfere na quantidade de tempo? E qual seria mais ou menos o tempo médio para poder fazer esse trabalho? Não, a quantidade de pessoas não interferem, não. Isso, por exemplo, nessa fase de pandemia, eu tenho feito constelações, as constelações organizacionais, é lógico que é assim, e aí, gente, a gente realiza de uma forma onde a gente tem algumas pessoas que já são pessoas que já participam, que gostam muito do tema, eu tenho consteladores que também participam comigo,
e aí a gente utiliza um espaço de uma forma bem abrangente, né? Mas, geralmente, esse processo inteiro, ele pode durar aí uma média de 2 semanas, porque, assim, é muito mais da disponibilidade, é questão de agenda, porque entre o diagnóstico e a constelação, se a gente, por exemplo, se organizar, em 2 semanas a gente realiza o processo inteiro, tá? Então, de fato, é uma leitura muito, muito própria, resposta muito própria, e provavelmente pode ser, o diagnóstico pode ser aquele que não agrada os ouvidos também, né? Muitas vezes as pessoas, às vezes, querem fazer com que o resultado seja conforme a minha vontade, né? E aí, mas isso não é verdade. Já teve algum caso nesse sentido, Kátia? Já, eu tive 2 casos bem, bem curiosos, assim, eu constelei uma empresa aqui em Mogi, e a empresa estava com os equipamentos quebrando, é uma indústria, né, metalúrgica, e os equipamentos quebrando, assim, recorrentemente, e a dona não entendia o que estava acontecendo, aí a gente foi constelar, e aí eu coloquei uma pessoa para representar os equipamentos, as máquinas mesmo. E aí a constelação rolando e aquela pessoa lá. E aí eu chegava para ela e falei assim, mas você está tudo bem? Tá, você quer se mexer? Ela não. Eu falei, você quer falar alguma coisa? Também não. E ela estava representando máquina, mas ela não sabia. E aí a constelação foi indo. Chegou uma hora que ela falou assim, nossa, ninguém olha para mim. Aí, opa, né? E esse é o tema da constelação. Aí eu conversei, aí a gente desenrolou, né? E aí depois eu fui conversar com a dona da empresa, eu falei assim, ela falou, não, Kátia, mas isso não acontece, eu tenho um contrato de manutenção onde eu pago R$18.000 por mês para a pessoa fazer a avaliação dos equipamentos, eles estão em dia. Eu falei, olha, tudo bem, não tem problema, mas dá uma olhadinha nisso, né? Porque foi o que foi apontado. Ah, ela foi ver mesmo. O contrato tinha, o pagamento tinha, a manutenção não. Então... Ninguém olha para mim. E aí foi. Então, gente, Kátia, deixa eu fazer uma pergunta, pegar um gancho do que você falou lá no comecinho. Você falou que a gente não tem, né? A constelação não tem a ver com nenhuma questão de religião, né? Nenhuma questão assim. E aí, só para eventual dúvida, enfim, algum questionamento, o que você quer dizer quando você diz, eu trabalho no oculto? Durante a constelação que você mencionou. É uma boa pergunta. Assim, o que acontece? Por exemplo, quando a gente trabalha, que a gente estrutura o grupo, né, para falar da constelação, muitas vezes, assim, eu uso representantes, porque a gente tem o campo morfogenético e as informações do negócio, elas estão todas vinculadas aos sócios, não tem como. E mesmo as informações ficam no inconsciente de quem convive dentro desse sistema. E aí, quando eu vou fazer a constelação, trabalhar no oculto é assim, eu convido você para participar, e aí você vai representar um determinado papel, mas eu não te falo qual é o papel que você representa. Então, eu falo você assim, fez com a máquina. Isso, eu falo, ô Fernando, você pode representar esse papel? Aí ele fala, posso. Eu falo, ok. E aí, ele fica lá, de repente ele começa a olhar lá para o outro lado, ele tem vontade de sentar no chão, ele tem vontade, ele começa a ficar impaciente. Cada uma dessas situações traz informações para a gente ter o olhar do todo. E quem percebe isso é somente o sócio, o dono e o constelador. Os demais participantes não sabem. Aí, se o dono, o diretor lá quiser compartilhar algumas informações, ok. Se ele não quiser compartilhar, acabou a constelação. Eu falo, pessoal, muito obrigado, foi ótimo ter vocês aqui. Porque a gente não vive de curiosidade. Ela não pode ser maior do que a solução, né? Então, aqueles que estão já disponíveis para participar, eu já até oriento. Eu falo, pessoal, o nosso negócio aqui é estar à predisposição, né? Do próprio sistema. Então, é isso que eu falei do oculto. E, realmente, a constelação ela tem um embasamento muito grande em todo o estudo de todas as complexidades do quântico, né?
da observação, do movimento, da energia, da biologia. Então, é assim, esse campo morfogenético, para mim, ele explica muito, né, de como eu ajo e interajo através dessas ressonâncias mórficas e estabeleço os padrões da vida. Então... É isso que eu ia te perguntar. Não tem nada a ver o oculto com crença, né? Exato. Gente, eu tenho muitos clientes, e assim, é muito interessante que, é lógico que tem muito brasileiro que adora criar, né? Então, eles vão muito além do base. Mas quando você segue aquilo que é o correto, que é o coerente, que é o ético, que vem das estruturas que nos envolvem, isso flui com uma facilidade, isso acaba sendo assim acessível para todos, porque tem um não julgamento, né? Então, quando você vem com preconceitos, achando uma coisa ou outra, assim, gente, vamos no simples, né? Que o simples ele tem uma possibilidade, uma potencialidade de resultado que envolve a todos nós aí. Então, é muito bom. Você tem falado, algumas vezes você mencionou durante as suas falas, esse campo morfogenético, né? E aí dizem, o que significa, né, as constelações estarem embasadas nesse campo mórfico, como você mencionou, ou morfogenético? Na verdade, assim, ó, o campo morfogenético, ele é discutido e ele é difundido. Até tem uma experiência do 100º macaco que está na internet, vocês podem pesquisar. Ele é difundido, por quê? Porque ele traz para a gente toda essa concepção de padrão de informações, de navegação de informações, de aprendizado. Dentro da biologia, ele discute isso. Então, as plantas têm, o cachorrinho tem, os minerais têm, porque é uma ordem, né? É uma frequência de ordem estabelecida entre as espécies. Bacana. Eu não vou plantar um abacateiro para nascer caqui, porque existe uma ordem ali. Então, nós somos dessa ordem, nós participamos disso. E o que é a constelação? A constelação, na verdade, ela surgiu através de Bert Hellinger, que era um missionário, né? Ele era um missionário na tribo dos Zulus, e ele era da época do nazismo, então ele foi para a África e lá ficou. E ele começou a perceber e estudar todos os padrões que essa tribo tinha e a forma como ela lidava com algumas questões ali do dia a dia. E aí, ele resolveu largar a batina, e aí ele foi para a Alemanha, foi para os Estados Unidos, aí ele foi estudar teoria primal, Gestalt, ele foi estudar todo esse processo de várias técnicas, né, de terapia, de psicanálise, para quê? Para entender essa dinâmica. E aí ele trouxe para nós, o que ele fez? Ele reuniu tudo isso, e aí ele trouxe para nós o tema, olha, a constelação, você pode praticá-la, por quê? Porque seguindo o campo morfogenético, estabelecendo uma nova percepção, um novo olhar, automaticamente, quando você traz para a consciência o tema, você começa a ter um novo movimento de ordem, né? Por isso que tem as leis de ordem. Então, são informações que vão se complementando até a gente chegar no que tem hoje. Bert, ele morreu, acho que no ano retrasado, e a gente tem aproximadamente, ele tem mais de 110 livros escritos, assim, mais de 75 países, e ele tem muitos reconhecimentos, e é muito interessante que, assim, a grande maioria dos livros dele que você for ler, não tem a teoria, são casos práticos. Por quê? Porque à medida que ele ia entendendo, ele ia aplicando, e aí ele ia explicando, ele praticava, então é muita prática. Por isso que a constelação ela é muito difícil de você discutir o tema, você tem que experimentar, você tem que vivenciar. E cada um vai agir e reagir dentro daquilo, da sua própria possibilidade, da sua própria potencialidade, quando participa, né, de um processo como esse. Fantástico.
perceberam aí onde é que está a raiz da nossa conversa, a profundidade da nossa conversa? Aqui perguntou, respondeu e é assim, cara, mostrando por evidência. Com profundidade. Gente, vamos aproveitar mais esse momento aqui e agradecer os nossos internautas, a Lúcia Nomura, Camila Calisto, Rodrigo Sanches Nogueira, Laís Melo, também a Carla Regina Turri, a Érica Santana, a Nádia Moraes, lá da Frente Empresarial de Itaquá, o doutor Eliardo Jordão, delegado de polícia, salvo engano, está lá na delegacia de Poá, nosso amigo. Poá. Agradecemos muito a presença. Kátia, tem uma pergunta aqui. Tá aqui. Kátia, como quebrar e realinhar esse padrão de comportamento para não haver a repetição? A gente só consegue mudar padrões estabelecidos com pequenas possibilidades. Então, assim, a constelação é uma delas, e por quê? Porque dentro da constelação, tudo aquilo que eu tenho de comportamento que fica no meu subconsciente, eu tenho a possibilidade de trazer à tona. Então, o que eu faço? Eu trago para o consciente. Então, e aí na constelação a gente usa algumas frases e isso impacta profundamente, impacta através de ressonância, né? Então, essa ressonância, imagina uma pedra que eu jogo no meio de um lago e ela vai formando as ondas. Então, esse impacto, ele é profundo e contínuo, e ele reverbera, né? A gente fala que ele reverbera. Então, a gente tem, através das constelações, os impactos emocionais, por exemplo, pessoas que passam por uma grande perda, pessoas que passam por um câncer, por um choque, um risco muito grande, ela tem a capacidade de fazer o gatilho da mudança, mudar esses comportamentos, mudar esses padrões, ou muitas vezes a repetição. Por exemplo, tem uma coisa que é assim, muito simples, a crença de merecimento. A crença de merecimento, ela é muito profunda, e a gente muitas vezes traz questões lá da infância que fala assim, mas você não faz nada correto, você faz tudo errado. Então, eu cresço com essa informação e ela está no meu subconsciente. Para trabalhar o merecimento, eu posso repetir o quanto eu sou grata. Então, eu faço uma lista lá das minhas gratidões e começo a repetir os meus motivos de gratidão. E aí eu começo a afirmar e começo a mudar as minhas concepções, as minhas crenças, para evitar essa repetição de padrão. E aí, gente, repetição de padrão é extremamente comum. Às vezes você tem um namorado e esse namorado pisa na bola com vocês, fala assim, eu não vou namorar, nenhum homem presta. Passou, daqui 5 anos você se apaixona de novo, começa a namorar de novo. Adivinha o que acontece? Você atrai o mesmo biotipo. Por quê? Porque a gente, inconscientemente, a informação está lá. Então, você vai repetir esse padrão. Porque se eu não repetir, como que eu vou justificar a diferença? Então, assim, por repetição, a gente cura também esses tipos de padrões, essas crenças. Constelação é uma delas. Tem outras terapias também que podem ajudar, mas aí eu estou falando da que eu conheço. Ou trauma, um grande impacto emocional que também ajuda a mudar essas crenças. Kátia, vamos trazer mais um pouquinho também da nossa realidade, onde ela se cruza com a sua realidade também, né? Nós, o escritório, ele existe há mais de 18 anos, fazendo um trabalho junto às empresas e aos empresários, especialmente os trabalhos de estruturação de negócios. Então, não raras vezes, né, nesse nosso apoio, nós temos o surgimento de um novo negócio, nós temos a aquisição de um outro negócio, enfim. E mais recentemente nós temos apoiado aqui no Polo Digital de Mogi das Cruzes as startups, o ecossistema de startups, que é, na verdade, uma forma de desenvolvimento de negócios baseados em tecnologia, né? Existe aí todo um pensamento mais tecnológico dentro dessa atividade.
E aí, nós começamos a fazer estruturações de alguns negócios, né, de algumas startups, e uma das ferramentas que nós utilizamos aqui para a escrita dos contratos sociais, né, da formação do negócio, é a partir de uma avaliação do capital humano, né? Entender principalmente o perfil comportamental de cada uma dessas pessoas, para que nós possamos estabelecer as regras jurídicas que atendam tanto a uma quanto a outra, né? Porque, mais uma vez, não é simplesmente o que a boca fala, né? Mas é o que o inconsciente produz e que nós fazemos sem saber, né? Sem ter a menor consciência disso, né? Então, esse trabalho, a gente já acaba tendo essa preocupação de fazer uma leitura dos perfis comportamentais para daí fazer as regras, para resultar nas regras jurídicas e não ao contrário, né? Porque senão eu estaria pegando padrões jurídicos de um desenvolvimento que nada tem a ver com as pessoas que estão conformando o negócio. Então, nós temos essa preocupação, por isso que nós fazemos quase que o alfaiate, né? Costuramos no corpo do empresário. Sob medida, né? Isso, sob medida. Explica para nós, a constelação ela também pode entrar neste momento de preparação de um novo negócio ou seria muito incipiente? Não, ela entra sim. Ela entra porque, assim, por exemplo, quando eu formo uma empresa, eu trago a base das duas estruturas, né? Da família do pai e mãe e da sócia do pai e da mãe. Então, por exemplo, os comportamentos, eles estão aí e eles são vigentes. Na constelação, o que a gente olha? Por exemplo, a gente pode olhar o propósito da empresa, a missão da empresa, se ela está coerente com aquilo que a gente idealiza. A gente, por exemplo, a gente valida o produto. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a BMW, a GE, quando vai fazer algum lançamento, vai fazer alguma movimentação, muitas vezes eles fazem constelação para entender se aquela atitude, se aquele produto, ele vai ter uma boa adesão no mercado, porque a gente coloca alguns representantes para absorver e contribuir. Então, quando a gente está num processo de formação da empresa, migração, ou a empresa já está constituída, a gente vai entrar com um novo sócio. Então, todas essas possibilidades, elas são vistas através da constelação, e aí a gente consegue, por exemplo, ter um olhar do todo, perceber para onde cada uma dessas pessoas estão voltadas, e aí fica muito claro, por exemplo, as pessoas que nesse momento elas estão aceitando tudo, mas não porque tem a ver com o propósito dela, elas estão aceitando tudo por uma questão de necessidade. Então, no primeiro momento, bacana, passa tudo, depois lá na frente ela vai te questionar, porque não é bem assim. Então, a constelação, ela contribui para que isso comece a ficar em ordem, sabe? Ela começa a deixar claro quais são os papéis e para onde o grupo pode caminhar, validando, inclusive, as questões de produtos, expectativas, segmento, ela consegue chancelar isso com o que a gente diz que são os bons olhos, né? Então, é um novo olhar para todas essas possibilidades. Legal, deixa eu pegar o gancho, fazer uma pergunta aqui. Então, dentro disso que você está falando, Kátia, é possível a gente atuar, então, usar a constelação no preventivo dentro de uma empresa? É fundamental. É fundamental. Um dos pilares que a gente aborda na constelação é o preventivo. Porque, gente, assim, na verdade, hoje, as pessoas estão cada vez mais despertas de que existe o algo mais. E muitas vezes, para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível, eu preciso estar madura dentro das questões e das decisões que eu tenho que tomar. E aí eu não posso deixar, por exemplo, os gatilhos que a gente tem, as crenças que a gente tem, a criança que a gente tem, muitas vezes tomar à frente daquilo que nós somos para tomar as decisões dentro da empresa. Quando eu atuo no preventivo, eu já começo a estabelecer e organizar, por exemplo, para evitar determinadas situações que podem comprometer lá na frente.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias teve uma clínica que me chamou, e aí eles me perguntaram, eles tinham que desligar uma pessoa, e a dona da clínica hoje, ela e o pai, e ela é bem jovem, ela estava, ai, Kátia, eu não quero mandar ninguém embora, o pai é que cuida dos aspectos da medicina, e ela cuida das pessoas, eu não sei quem eu quero mandar, e não sei o que, eu falei, por que você, qual é a sua dúvida, né? Ela fala, eu não consigo tomar essa decisão, porque eu não quero tomar uma decisão errada, eu quero constelar, eu quero ver isso na constelação. Ok. Quando a gente estabeleceu essa organização, e aí a gente colocou os representantes, a gente percebe pessoas que não estão nem olhando para a empresa, elas estão olhando para um outro horizonte, e aí a gente vai entendendo isso. E aí ela pegou, e aí na constelação surgiram as possibilidades, as hipóteses, né? Ela participou, ela viu, e aí na hora que eu fiz a devolutiva para ela, que a gente conversou, ela entendeu essa pessoa, quem seria, para desligar. E passaram alguns dias, ela desligou essa pessoa, e aí essa pessoa falou para ela, falou assim, que bom que sou eu, porque eu já estava querendo sair mesmo, eu já não estava muito satisfeita aqui, e eu já estava até pensando em procurar alguma outra coisa. Então, assim, essa é uma atuação preventiva, porque às vezes eu dispenso um profissional que está interessado em permanecer na empresa, tem uma dedicação, retenho aquele que não quer e que depois pode me causar problema. Porque uma pessoa aborrecida e desligada do negócio, eles são passíveis, inclusive, de encontrar meios de até, por exemplo, te acionar judicialmente por achar que está sendo injusto, e aí isso começa a ficar rançoso. Então, essa, inclusive, é uma das formas preventivas que a gente atua dentro da constelação. E aí tem os lançamentos de produto, tem a questão da sucessão, tem a questão de separar os papéis, né? Por exemplo, qual é o meu papel de responsabilidade aqui, qual é o teu papel de responsabilidade. A gente, dentro do direito sistêmico, hoje também a área do direito está inovando muito na questão das constelações para ter um olhar sobre a situação, muito além das dores, por exemplo, uma alienação parental, eu tenho a dor da mãe e a dor do pai. Não, mas espera aí, como que eu faço para olhar as dores sem interferir no processo em si, né? Então, esse também é um outro exemplo que é muito utilizado, né, na constelação. Bacaníssima. Excelente. Vou agradecer mais um pessoalzinho aqui, o nosso Antônio Palomares, Dora Alves, a Luciana Cris e a Gilvânia Aparecida. Um grande abraço a todos. A gente agradece muito a atenção nessa live da noite aí com a nossa iluminada Kátia Lanzoni. Tá aqui fazendo chover aqui hoje, gente. Lógico, para aqueles que não conseguiram acompanhar desde o começo, ficará na nossa plataforma de Facebook, também posteriormente no YouTube. Porque o conteúdo, gente, é absolutamente imperdível. Você que está chegando agora, tenha certeza que vai valer muito a pena voltar esse relógio da cronologia. Já vamos aí com quase 1h20 de live, e assim, chegando, inclusive, mais perguntas. Vamos agradecer também ao nosso sócio Alexandre Cruz, que é ele, inclusive, que está fazendo a pergunta, tá, Kátia? Já vamos começar a entrar numa fase final aí de fechamento, até por conta do seu tempo também. Mas o Alexandre pergunta para você, nesse momento de pandemia e do uso de ferramentas tecnológicas, o empresário e seus familiares conseguem fazer a constelação online? Olha aí, uma pergunta de $1 milhão. Consegue sim. A constelação online a gente utiliza, inclusive fiz uma hoje à tarde, ela está até aqui. A gente tem os bonequinhos. Uau. Que a gente utiliza. A gente tem algumas bases de apoio que também a gente utiliza, e tem uma outra base que a gente chama de a gente pode utilizar
Isso aqui a gente chama de âncoras, tá? Então, eu uso âncoras para... E aí, gente, é muito interessante. Quando eu ponho uma âncora dessa no chão, e aí a gente sobe nessa âncora, eu vivo fazendo isso na live, né? Eu desafio todo mundo. Aí todo mundo fala assim pra mim, nossa, mas eu tô aqui chorando, né? Então, é muito interessante. Aí que eu ponho uma âncora, eu gero um comando mental. Do que representa essa âncora? E aí você sobe em cima dessa âncora e você sente. E aí você pode estar na sua casa e eu gero esse comando, você sobe nela, aí você olha assim e fala, eu não gostei de estar aqui não. Eu falo assim, então tá, então sobe na outra. Aí você vai na outra e fala assim, qual que é melhor? Qual que é mais segura? Qual você tem mais prazer? Qual é aquela que você se sente mais acolhido? E aí a gente vai montando todo o cenário. Mas sim, é possível fazer a constelação online. É lógico que, assim, muitas vezes o tempo é um pouquinho maior, porque existe uma dedicação também. Eu preciso de um espaço onde a pessoa tenha um tempo, ela esteja tranquila, mas isso acaba sendo benéfico para ambas as partes. Hoje, inclusive, a moça que eu estava constelando, e eu peguei e falei assim, nossa, a tua energia caiu muito, né? Ela, nossa, Kátia, eu não estou conseguindo ficar de olho aberto. Então tá, então a gente encerra aqui, vai para a cama, vai descansar, inclusive encolhe assim, ó, para você receber o aconchego do exercício que foi feito. Então, é isso, mas sim, é possível fazer online. Que bacana. Sérgio, então, vamos encaminhar aí a nossa finalização, porque se depender de nós aqui, Karine, nós vamos se aí... tudo que está passando na minha cabeça aqui eu for perguntar, nós vamos precisar estender essa live, porque é um assunto incrível. A gente vê a aplicação em muitas coisas, como a Kátia falou, até no judiciário também, né? E aí, Kátia, acho que resumindo, né, tudo isso, trazendo, como o Fernando falou, já encaminhando aí para o nosso fecho, qual é o objetivo principal da constelação organizacional? Por que eu trago ela, né, para dentro da minha empresa, ou pessoalmente falando, aí não da organizacional, mas para minha vida, para minha família? Mas o grande objetivo, a grande missão dessa constelação organizacional? O grande objetivo da constelação é identificar e eliminar situações, emaranhamentos que possam estar no ambiente organizacional. E isso pode envolver as áreas, os departamentos, produtos, processos, relações humanas, a comunicação entre colaboradores e líderes. E aí, tudo isso para tratar de um modo imparcial e que não interfiram, esses emaranhamentos não interfiram e não prejudiquem os resultados da empresa. Porque a empresa, no decorrer do período, ela também se torna uma estrutura e uma estrutura independente. A gente pode até falar que no modo pejorativo, mas a empresa ela tem uma comunicação própria, porque é um pouquinho de cada uma dessas pessoas que vão imprimindo o que a empresa se torna no decorrer de um período. Por isso, uma importância muito grande de olhar sempre para as lideranças, porque são as lideranças que imprimem e conduzem toda a jornada aí dos colaboradores. Então, esse é o grande objetivo da constelação. Que ótimo, muito obrigado. Show demais! Olha, nós, no mundo jurídico, nós tutelamos o bem da vida e o bem das pessoas. No final das contas, não é um objetivo, as palavras podem estar trocadas, mas eu tenho certeza que no final dessa linha, nós queremos que cada indivíduo seja feliz naquilo que faz, né? De uma maneira plena, de uma maneira satisfatória, de uma maneira a não passar por essa vida, né, tão somente, mas convidá-los a viver a própria vida, né, com todas as limitações temporais que podem haver nesse instante. Mas eu tenho certeza que a fala da Kátia muito, muito
se coaduna, muito se aproxima e muito nós emprestamos para a nossa vida. Então, Kátia, eu quero dizer para você que o que você fez hoje, de fazer o bem sem olhar a quem, eu tenho certeza que é parte de um propósito gigantesco e de tudo aquilo que você já faz e que a gente acompanha, ora mais próximo fisicamente, ora mais distante, mas sabendo que você tem essa luz própria e que você faz brilhar. Então, hoje você ajudou muita gente e vai continuar ajudando muita gente, né? Eu tenho absoluta certeza de que você faz isso mais do que por profissão, mais do que por qualquer outra coisa. É por dom, é por inteligência, é por felicidade. Por vocação. Então, nós somos muito, mas muito gratos por essa noite. Certamente nós abusaríamos mais se continuássemos em mais questões nesse sentido, e eu tenho certeza que a semana só está em começo, ainda temos dias úteis pela frente, né? E precisamos estar recarregados para os próximos dias. O que eu quero é agradecer muito, mas muito mesmo, essa tua generosidade, a tua disposição e de entregar, né? Aqui, o que você fez conosco hoje foi entregar muito conteúdo, né? Sem nenhuma contrapartida. Você está fazendo o bem para que o bem seja replicado e feito aquela ilustração que você falou da recorrência, né? Ou do ecoar, né? Da ressonância, exatamente, me faltava a palavra, mas essa ressonância que certamente vai fazer com que em algum momento, de alguma forma, você também seja impactada por uma sociedade melhor, porque fazendo do micro melhor, nós vamos fazer do macro melhor e de uma sociedade melhor, e a gente acredita muito nisso. Então, assim, gostaria muito que você deixasse aí as suas considerações finais e assim, de uma maneira muito grata, viu, Kátia? Muito grata mesmo. Eu que agradeço, imagina, Fernando. Para mim é um prazer. É um prazer estar aqui, receber o convite de vocês, Fernando, Sérgio, toda a equipe. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Falar desse tema, para mim, é uma honra. Eu sou apaixonada por esse tema. A Fundação Dom Cabral, que eu também presto serviço para eles, ele acaba chancelando. Inclusive, eu tive uma oportunidade de assistir um programa de desenvolvimento de dirigentes, e aí o orientador técnico, ele falava assim, não, mas a gente tem que ter uma visão sistêmica, nós temos que olhar um todo. Aí eu fiquei olhando para ele, doida para encerrar, eu falei assim, professor, por um acaso, você já ouviu falar de constelação sistema? Ele, vem cá, me dá um abraço. Então, foi uma graça que o universo está se movimentando. Então, assim, as coisas estão aí, nós precisamos estar atentos e buscar a oportunidade para se melhorar continuamente, né? E por que não olhar também para o negócio, buscar ações preventivas, até a pandemia que traga esse exercício para nós, né? De, por exemplo, se eu estivesse melhor, se meu caixa estivesse melhor, se eu estivesse mais estruturado, como eu estaria hoje? Tem que gerar aprendizado todas essas situações. Mas eu agradeço infinitamente a vocês pelo convite. Agradeço a querida participação. Aqui em Mogi nós temos uma empresa chamada Performance Institute. Essa empresa, ela realiza as constelações organizacionais, então eu fico à disposição também para quem tiver alguma dúvida. Minha querida sócia, Patrícia Seoma, participou, minha sócia, estamos aí juntas, e muitas das mulheres que estiveram aqui conosco, que eu quero agradecer também o carinho, fazem parte do nosso grupo de performance feminina, que é um trabalho que a gente também faz com muito amor, muita dedicação, e não é à toa que elas estão aí conosco e vieram nos prestigiar nesse tema incrível e que eu sou apaixonada. Muito obrigada, doutores da lei. Eu espero ter contribuído de alguma forma aí para esse momento em que a gente está com tantas dúvidas, né? Tantas questões, tantas incertezas. Mas vale a pena ter um olhar um pouco mais abrangente. Eu costumo dizer, sair do jardim, dá um passo para trás e olha a floresta, porque está tudo aí. A gente só precisa tomar posse. Ótimo.
Sérgio, legal. Vamos fazer um fecho. Vamos lá. Kátia, eu quero agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite, ter já feito tanto por todos nós aqui. Como o Fernando falou, você entregou muita coisa hoje para nós, muito mesmo. Se pudesse, a gente ia além aqui na nossa live, nas nossas perguntas. Mas realmente, eu só quero deixar consignado que você, como profissional, colaborou muito com o nosso sistema pessoal, e aqui falando por mim, e com o nosso sistema do escritório, porque a gente tem buscado exatamente o que você trouxe hoje aqui. Entregar valor, entregar conhecimento, conteúdo, entrega e dedicação para quem está ouvindo a gente. E eu tenho certeza que hoje no nosso sistema, e aí eu vou chamar, na nossa constelação, mais uma estrela passou a fazer parte. E você também está nela. Então, muito, muito obrigado. Obrigado por tudo que foi dito, por tudo que você já fez por nós e por quem assistiu a gente. A palavra que define hoje é realmente gratidão, reconhecimento. Obrigado. Eu que agradeço. E aí vamos fazer um brinde, né, para quando tudo isso passar, para a gente tomar um café, né, para a gente brindar essas conquistas do nosso dia a dia. Para mim é um privilégio, meninos. Sempre, gratidão. Sempre. Até uma próxima oportunidade. E se precisar, tiverem dúvidas e se algum cliente questionar alguma coisa, eu também me coloco à disposição com muito carinho, na medida do possível. A gente vai aí dando essa onda, né, de positivismo, de novas energias, porque tudo tende a dar certo, eu tenho certeza disso. Certamente irá ressoar tudo isso. Tenho que agradecer, por último, mas não sem qualquer demérito, também a Zuleide Luz e o nosso presidente da OAB de Itaquá, Dr. Jairo Saturnino, também nos prestigia com a sua participação aqui. A Kátia é do rol de pessoas que nós temos que deixar sempre um asterisco, né? Porque ela sempre traz algo de novo e intenso para as nossas vidas. E o que ela fez nessa noite, sem dizer qualquer palavra que pudesse conectar com que nós, com o nosso real propósito dessas lives semanais, mas ela entregou frontalmente mais uma peça do quebra-cabeça que nós estamos configurando para você, empresário, para você, empresária. Nós estamos mostrando que não existe área que seja mais ou que seja menos importante. Não existem situações que sejam mais ou que sejam menos confortáveis. O que você precisa é ter boa informação. O que você precisa é ter organização. Porque para tomada de decisão, que é o que necessariamente todo santo dia, nós que também somos empresários e vocês que são empresários, todo santo dia nós tomamos decisões que vão refletir, que vão ressoar, que vão fazer com que aconteça o giro dessa roda. A Kátia fez hoje conosco, de uma maneira muito gentil e de uma maneira muito clara, muito cristalina, a colocação de mais uma peça desse quebra-cabeça da nossa vida. Do quanto é importante a sociedade entender e estabelecer conexões. Do quanto é importante nós estarmos mais aglutinados. Eu tenho dito aqui que no escritório, o nosso time de pessoas incríveis, todo santo dia realiza algo que é fenomenal. Mas não se faz algo incrível sem ser incrível. E a Kátia hoje, por outras palavras, eu tenho certeza que disse o seguinte: nós temos que cada vez mais continuar o nosso autoconhecimento. Através da nossa autoobservação, nós vamos nos autocorrigir e nós vamos compreender todo esse sistema, quer seja o sistema jurídico, quer seja o sistema da constelação, quer seja o sistema econômico, quer seja o sistema de mercado, enfim, não importa qual sistema você queira conhecer. O importante é que você se disponha a acontecer. Adquira conteúdo. Pense, reflita. Não aceite o não, porque o nosso propósito é não deixar nenhum empresário para trás nessa pandemia. Vamos mirar lá do outro lado da ponte, lá do outro lado daquela situação. Nós precisamos chegar lá. E o que nós gostaríamos é que realmente nenhum empresário ficasse para trás,
por falta de informação. E quando eu digo empresário, empresário e empresária, nenhum de vocês fique para trás por falta de uma informação, especialmente do quilate que a Kátia fez nessa data. Nós só temos a agradecer muito a Deus pelo dom da vida, a esse nosso time maravilhoso aqui do nosso escritório, Fernando Magalhães, advogados. Certamente, terças-feiras, às 19 horas, nós já temos um encontro marcado. Se vocês quiserem informação de qualidade, dentro de uma simplicidade e de uma objetividade, é aqui nesse canal. Tenham todos uma excelente semana, uma excelente noite. E, ó, a felicidade é apaixonada pelo presente, tá? Não é pelo futuro, não. Boa noite a todos. Um grande abraço. Kátia. Boa noite, gente. Obrigado. Saudação para você, minha amiga. Fica com Deus. Tchau. Obrigado, Kátia. Gratidão. Obrigado, Fernando.